A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus, compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25. Eu vou ler apenas 2 versículos, deixar essa palavra de Deus para os nossos corações. Gênesis capítulo 25 e o versículo 33 e 34 diz assim: Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Essa palavra faz menção de gêmeos nascidos de Rebeca e Isaque, chamados Jacó e Esaú. Irmãos gêmeos, porém Esaú era o mais velho e Jacó nasceu depois, o mais moço. Naquela época existia o direito de primogenitura. E Esaú, como ele nasceu primeiro, ele tinha esse direito por ter nascido primeiro. Mas num certo dia, Esaú, que era caçador, chegou cansado da sua caça. E chegou tão cansado que dizia estar a ponto de morrer. Jacó, desejando ter o direito à primogenitura, fez uma proposta para o seu irmão Esaú. Ele disse: Vende-me o teu direito de primogenitura e eu lhe ofereço um prato de lentilhas. E Esaú disse: De que me adianta a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Então ali eles fizeram um negócio. Jacó deu o prato de lentilhas para o seu irmão, ele comeu e trocou aquele prato de lentilhas e um pedaço de pão pelo seu direito à primogenitura. A primogenitura era a herança do filho mais velho, era um direito maior. Se ele tivesse outros irmãos mais novos, a herança dos outros seria menor. E o filho mais velho tinha mais direito. Nessa passagem a gente entende que Esaú, ele era um homem totalmente carnal. Ele não entendeu a bênção de Deus sobre a vida dele. E por isso ele trocou por um momento, pela uma satisfação do seu estômago. Eu vejo na vida de Esaú uma semelhança com muitos dos nossos dias. Pessoas que têm promessas de Deus, que têm presentes, propósitos do Senhor sobre a vida dele, e ele não entende, e ele é totalmente carnal, ele não tem visão espiritual, ele troca tudo isso por uma satisfação da carne, por um momento de prazer. Esse prato de lentilha que Esaú comeu, eu comparo à oferta de Satanás, a algo que ele nos oferece todos os dias. Deus, de um lado, prometendo para nós uma herança incorruptível, prometendo o céu para nós, uma vida eterna com Cristo, prometendo estar na sua presença, adorando, exaltando, participando de todas as bênçãos celestiais e uma promessa de vida eterna. Essa é a nossa herança, incomparável com as coisas aqui terrenas, porque embora Deus, ele pode nos abençoar aqui, o que ele tem no céu para nós é muito maior, é muito melhor. Diz a Bíblia que miserável é o homem que espera somente as coisas desta terra. Ele espera somente receber coisas aqui deste mundo. Porque, na verdade, os nossos olhos têm que estar naquilo que vem de cima. Nós temos que pensar naquilo que vem de cima e não naquilo que está aqui na terra. Então, Esaú, ele não entendeu do que ele estava abrindo mão quando ele aceitou aquele prato de lentilha. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vive a nos oferecer os seus pratos. Ele espera um momento de fraqueza, um momento de desânimo espiritual, um momento que nós não estamos vigiando, um momento em que nós tiramos os nossos olhos de Deus e das suas promessas e começamos a dar lugar à nossa carne. É neste momento que ele vem e começa a nos oferecer aquilo que atrai a nossa carne. Aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que nos faz perder a nossa herança, porque ele não tem nada de bom para dar para ninguém. O que vem da mão dele é apenas morte e destruição.
O que Satanás tem oferecido hoje para as vidas? Ele tem oferecido uma vida de prazeres carnais. Ele tem oferecido uma vida de engano, uma vida presa nos vícios, nos prazeres carnais, na concupiscência da carne. E muitas vezes, porque nós não vigiamos, nós podemos abrir mão do que Deus tem para nós, para abraçar aquilo que Satanás tem oferecido. Tantos que já estiveram na presença de Deus e por um momento de fraqueza deram lugar ao inimigo e aceitaram esse prato de lentilha. Mas quando ele se acaba, a alma está vazia e o coração chora arrependido por uma decisão errada que foi tomada. Porém, muitas vezes a pessoa caída, ela não tem força para voltar atrás. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque é tão difícil levantar. Se não for a mão do Senhor, se não for uma perseverança, se não houver um arrependimento genuíno, a pessoa fica prostrada. Porém, aquele que caiu, ainda existe uma esperança. Ainda a mão do Senhor está estendida para ajudar, para abençoar. Nós estamos vivendo num momento de decisão, em que todos os sinais mostram que o Senhor Jesus está à porta, que Ele está preparado para arrebatar a sua igreja, que a qualquer momento a trombeta soará e nós seremos arrebatados com Ele. Mas muitos daqueles que o Senhor chamou e escolheu ainda continuam lá, se espojando na lama do pecado, continuam lá com seu prato de lentilha na mão, achando que fez um bom negócio, e a alma chorando, sem força de se levantar. Mas nesta manhã eu trago essa palavra para as nossas vidas. Não troque aquilo que o Senhor te deu, não troque uma vida de comunhão com o Senhor, não troque uma vida de renúncia, por mais difícil que seja, porque a porta é estreita mesmo. Não troque a presença de Deus, não troque tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, um céu de gozo, por momento de prazer, por um momento na balada, por momento de bebida, por momento de realização momentânea. Algo que só vai alimentar a tua carne, mas vai trazer para você um vazio existencial. Não troque a presença de Deus pelas coisas deste mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então não tem como nós sentarmos em duas mesas. Sentarmos na mesa de Deus e dos santos e sentarmos na mesa de Satanás e das suas imundícies. Ele tem lutado, ele tem travado guerras para destruir as almas. Ele conseguiu com 1/3 dos anjos. E agora ele tem conseguido com muitas almas, mas você tem que falar não. Fale não para o inimigo e fale sim para Deus. Ouça a voz do Senhor. Quando Deus falar no seu coração, não endureça. A palavra fala de um certo homem. No livro de primeiro livro dos reis, um certo homem chamado Nabote, a qual ele tinha uma vinha. E um rei ímpio, chamado Acabe, desejou ter aquela vinha somente para fazer um jardim. Era apenas mais um dos seus caprichos, mais uma da sua vaidade. Então ele inquiriu aquele homem e pediu que vendesse aquela vinha. Nabal respondeu: não vendo a minha vinha, porque ela é herança de família. Aquele homem perdeu a vida, Nabote perdeu a vida porque ele não quis vender a sua herança. Ele foi fiel àquilo que veio da sua família. Que nós possamos ser fiéis, mesmo que o preço seja alto, seja até mesmo pela nossa vida. Precisamos ser fiéis e não abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Não abrir mão daquilo que o Senhor nos prometeu. O que nós temos não é uma vinha, mas nós temos uma herança incorruptível, que só pode ser dada pelo Senhor. Que nós não venhamos a trocar as bênçãos de Deus pela maldição de Satanás. Mas alguém pode dizer: ninguém troca. Mas nós trocamos quando nós substituímos aquilo que é do Senhor pelas coisas do mundo, por aquilo que só satisfaz a nossa carne. Quando nós
entramos na imoralidade, quando nós entramos na mentira. Observem os tempos de hoje. O governo tem dado um auxílio emergencial. Muitos já sabem disso. Mas é preciso, para receber, nós informarmos dados. E muitos sabem o que tem feito? Tem mentido, tem escondido, para quê? Para conseguir um valor, um pequeno valor. Nós não precisamos disso. Porque Deus é aquele que nos sustenta. E nós devemos andar na verdade. A palavra diz, falai a verdade. Deus não está na mentira. Não devemos nos corromper com o pecado. Mas devemos dar exemplo, porque nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Então, acima de tudo, falemos a verdade, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que cuida de nós em todos os detalhes. Que nós possamos viver uma vida santa diante de Deus e valorizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não troque uma vida de santidade pela mentira. Não troque uma vida na presença do Senhor por uma vida de satisfação mundana, por um fracasso espiritual. Mas achegue-se a Deus. Hoje é tempo daquele que é limpo se limpar ainda, mais ainda, e daquele que é sujo se sujar mais ainda. Mas nós é que vamos decidir de que lado nós queremos estar. Existe um muro espiritualmente falando, e muitos estão em cima dele. Só que esse muro quem construiu foi Satanás. E quando você está em cima deste muro, você não está servindo ao Senhor, porque nós precisamos ser íntegros diante de Deus. Este muro quem construiu foi o inimigo das nossas almas para nos trazer a ilusão que ali existe uma oportunidade. A Bíblia diz que Deus é 3 vezes santo e que sem santidade nós não podemos ver o Senhor. Então, muitos que estão em cima deste muro precisam descer. Nós estamos nos últimos momentos de oportunidade, de conserto na presença do Senhor para o arrebatamento da igreja. E muitos ainda estão desapercebidos. Estão como aquelas 5 virgens que não tinham azeite nas suas vasilhas. E apesar de participarem daquele casamento, apesar de estar junto com aquelas virgens prudentes, elas não tinham azeite nas suas vasilhas. É semelhante àquele que conhece a Deus, conhece a sua palavra, mas não tem vigiado, não tem permanecido em oração. E a sua vasilha não tem mais azeite. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar, porque aquilo que não vemos é muito maior do que o que vemos. E o inimigo das nossas almas, ele tem lutado com todas as armas para nos destruir, para nos arrancar da presença do nosso Pai Celestial. Mas nós devemos ficar firmes, nos apegar nos pés do Senhor, pedir a graça de Deus, pedir que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade e tomarmos uma posição diante do Senhor. Não beber de 2 fontes, porque pode alguém beber, meu Deus, de 2 fontes? Não pode. Pode alguém servir a 2 senhores? Não, porque se agradar um, vai desagradar o outro. Mas nós devemos agradar ao Senhor, nós devemos temer a Deus que nos criou. É a Ele que nós devemos servir. A palavra do Senhor não muda, e o Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. E nós vemos muitos deuses hoje, o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus da luxúria, o Deus da inveja, o Deus da mentira, o Deus da ganância. E muitos dizem servir ao Senhor, mas estão colocando esses outros deuses diante dele. E Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Ou nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, ou então vamos fazer como aquele jovem rico que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
E quando o Senhor Jesus disse o que ele deveria fazer, foi ali citando os mandamentos, mas disse: só te falta uma coisa, vende tudo que tens e dá aos pobres. Porque o Senhor Jesus falou isso? Porque Jesus, ele sondava o coração daquele homem e ele sabia que o coração dele estava voltado para as coisas materiais e ele precisava se desprender. Mas e se fosse nós, meus irmãos, se fosse cada um de nós, o que tem nos prendido, o que tem nos colocado com o coração voltado acima do nosso Deus? Talvez o que Jesus diria para nós, será que ele diria: se desprenda das coisas materiais, se desprenda da raiz de amargura, se desprenda da falta de perdão, se desprenda de tudo aquilo que me afasta de ti, de tudo aquilo que tem se tornado um Deus no teu coração. É uma reflexão para cada um de nós. Não precisamos julgar uns aos outros porque temos um juiz. E esse juiz é Deus. Mas essa palavra é para que nós venhamos a despertar, a abrir os nossos olhos, porque hoje é o tempo da oportunidade, hoje é o tempo que nós devemos nos arrepender e nos consertar na presença do Senhor. Porque depois dessa vida, meus queridos, não existe mais oportunidade de arrependimento. Se alguém um dia te ensinou isso, essa pessoa aprendeu errado. Mas a nossa oportunidade é enquanto nós estamos vivos aqui em cima dessa terra e outra não haverá. Que você possa fazer a melhor escolha, que você possa tomar a decisão certa, a decisão de servir a Deus, porque não existem dois caminhos, mas a palavra de Deus em João capítulo 14 diz que só existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer trilhar esse caminho de conserto, de salvação, você não pode levar bagagens com você. Não pode levar a bagagem do pecado. Você precisa largar sua vida mundana. Estar limpo na presença do Senhor. Eu não consigo. O Senhor Jesus, ele não veio para aqueles que estão sãos, mas ele veio para os doentes. O Senhor, ele escolheu as coisas fracas e as coisas loucas deste mundo para confundir